Meio-dia e 4, Guilherme Batista vai chegar ao vivo comigo para conversar sobre um assunto trágico. O poder destrutivo da droga numa família. Você vai entender comigo o que a droga faz, como é que ela arrebenta com a vida de uma família, não só de quem usa. E eu falo isso, Guilherme, porque 2 pessoas morreram e o estopim para tudo isso é o uso, é o consumo de drogas. Exatamente, Parra. É uma história trágica que terminou com a morte de 2 suspeitos em um confronto com a Polícia Militar registrado durante a madrugada de hoje, ali no Silo 3, Avenida Tiradentes. Tem uma região ali de uma vegetação, uma chácara instalada e essa família vivia nesse local. A mãe e o pai e os 2 filhos. Um dos rapazes era filho da mulher e o outro era filho do homem. Eles seriam irmãos de criação. Só que são 2 rapazes que, infelizmente, têm envolvimento, na verdade, tinham envolvimento com o mundo do crime. Tinham diversas passagens, inclusive, por tráfico de drogas, homicídios, roubos. E de uns tempos para cá, esses 2 rapazes resolveram morar com os pais nessa chácara ali na saída de Londrina para Cambé. O problema, Parra, é que o uso de drogas ele continuou. E sempre quando os jovens usavam entorpecente, eles ficavam completamente agressivos e transtornados. Tanto a mãe como o pai sofriam horrores nas mãos dos próprios filhos. Eles eram ameaçados de morte, eram constantemente agredidos. E ontem, no final da noite e início da madrugada de hoje, foi o estopim dessa história trágica. Os 2 destruíram tudo o que encontraram pela frente, partiram para cima da mãe, partiram para cima do pai e dessa vez o casal resolveu criar coragem e ligar para a polícia, pedindo socorro, uma vez que eles tinham realmente medo de perder a vida para os próprios filhos. A informação que chegou à Polícia Militar, Parra, dava conta de que os 2 estavam armados. E por conta disso, então, uma equipe do choque foi encaminhada para fazer o atendimento dessa ocorrência. Quando os policiais chegaram, os rapazes tentaram fugir. Um deles foi para o meio de um matagal localizado nas proximidades e o outro tentou se esconder dentro da própria casa da família. Houve um confronto. De acordo com a PM, tanto um quanto o outro rapaz, eles abriram fogo contra as equipes que tiveram que revidar e os 2 acabaram mortos aí pela polícia nessa situação. Agora, o que chama a atenção nessa história toda são as declarações dos pais dos rapazes. Os 2 tinham acabado de perder os filhos, mas eles estavam, tão exaustos, tão cansados de serem ameaçados, de sofrerem aí tanto na mão aí desses 2, que eles realmente fizeram um desabafo, dizendo que não aguentavam mais ter que conviver com tanta violência, com tantas ameaças praticadas pelos próprios filhos. A gente preparou uma reportagem sobre esse caso, trazendo as declarações tanto do pai quanto da mãe desses 2 rapazes, e é o que a gente confere agora na tela do Balanço Geral. A movimentação de viaturas foi intensa durante a madrugada. A polícia foi acionada para socorrer um casal que estaria sendo ameaçado e agredido pelos próprios filhos. A família foi encontrada em casa, uma chácara na Avenida Tiradentes, no bairro Silo 3, já na saída de Londrina para Cambé. A dona Eliana mostra as marcas dos ferimentos e conta que as agressões eram constantes. Dessa vez, os rapazes, transtornados pelo uso de drogas, chegaram a apontar uma arma contra a própria mãe e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Tô cansada, minha casa tudo arrebentada. Eu não tenho mais prazer nem de comer, nem como mais na minha casa. O pai dos rapazes também sofria bastante nas mãos da dupla. Bebe, usa droga, aí vem, briga com a mãe, me xinga. Entendeu? A gente fala, dá conselho, não quer conselho. Cansado de tantas ameaças, o casal, vítima dos próprios filhos, criou coragem e resolveu denunciar a situação à polícia. Como a dupla estava armada, uma equipe do choque foi escalada para atender a ocorrência. Acuados pelo cerco das viaturas, os rapazes reagiram à abordagem. E o desfecho dessa história trágica foi um confronto entre os policiais e os 2 suspeitos. Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos tentou fugir para o meio do matagal.
Perseguido, ele atirou contra as equipes que revidaram. O rapaz foi baleado e caiu morto no meio da vegetação. O outro tentou se esconder na casa e, na troca de tiros com as equipes, também acabou alvejado e morto. Um local de extensa vegetação, e ao final dessa vegetação havia 2 casas, então foi essa região onde ocorreram os fatos, né? Local de difícil acesso, tempo chuvoso, dificuldade mesmo das viaturas trafegarem. De qualquer forma, conseguimos chegar ao local e lá foram encontrados 2 corpos, um fora da residência, sobre a vegetação, e o outro no interior de uma das residências. Os suspeitos foram identificados como Breno William de Souza, de 24 anos, e Marcos Antônio Martins, de 21 anos de idade. A dupla, que tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e até homicídio, estava armada com uma pistola e um revólver. As armas foram apreendidas pela polícia. Cansado da rotina marcada por tanta violência e ainda anestesiado pela tragédia, o casal não soube reagir à morte dos filhos. É como se um pesadelo tivesse chegado ao fim e um outro tido início logo em seguida. Eu tenho um neném de 3 aninhos para me criar. Eu tenho um de 11 anos. Tá com quem? Tá com meus irmãos, porque não tem como trazer essa desgraça aqui com esses 2 diabos aqui dentro, cara. Eu tô cansado, eu tenho 42 anos, eu tô mais velho do que uma mulher de 70 anos. Tanto desgosto e machucado ainda. Pai, você imagina que desgosto que essa mãe vivia, e o próprio pai viviam dentro de casa, com 2 filhos que se entregaram para as drogas, né? Tráfico de drogas de passagem, homicídio de passagem. Os pais não tinham mais sossego, não tinham prazer de estar dentro de casa. Os outros filhos nem moravam lá, ficavam na casa de parentes porque eles não tinham condições. Que tristeza, hein? É isso que a droga provoca nas famílias. Ela arrebenta com tudo. É por isso que você, jovem que está me acompanhando agora, de repente alguém te estimula, te oferece, sai fora. Sai fora. O futuro é isso aí. Ou é clínica de dependência, ou é caixão. Não tem milagre. Não tem escapatória para isso daí. Queria agradecer ao Eduardo do portal Londrina News, que gentilmente cedeu algumas imagens pra gente para exibição dessa reportagem. Obrigado, viu, Eduardo? E é muito triste ver que as famílias estão sendo destruídas por essa maldita droga. Agora, como é que vai ser a vida da família? Vai cair a ficha agora de que os filhos se foram? Vai ser um alívio? É um peso nas costas a menos? Que Deus conforte o coração deles. E o 12:12.